Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz. Eu quero viver algo novo. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que coisa boa estarmos juntos mais uma vez aqui na TV Capital 32.1, em canal aberto também através do nosso YouTube. Nas telas aí você acompanha programa da Nossa Missão. Satisfação fazer parte do seu dia a dia, satisfação poder ser boca de Deus para lhe trazer direção, para lhe trazer alimento, edificação da parte do céu. Pastor Samuel Henrique, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui muito felizes porque nesta quinta-feira tivemos um cultaço, uma quinta profética de céus abertos e poder continuar aqui, através da TV, essa extensão de culto e levar esse culto agora até esta casa, pastor Samuel. A paz do Senhor, pastor Renato, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, que alegria poder nesta quinta-feira estar aqui transmitindo uma palavra de Deus ao seu coração, abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida. Nós tivemos um culto extraordinário e eu tenho certeza que nós já estamos aqui e este povo também na expectativa para o domingo da família, que logo, logo está aí chegando já. Porque é necessário clamar ainda mais, pastor Samuel. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E a Bíblia também nos ensina dizendo, clama a mim e responder-te-ei, anunciando coisas grandes, firmes e inéditas. Ou seja, tem inédito de Deus para quem clama. Glória a Deus. É exatamente nessa expectativa, exatamente nessa fé que nós estamos, acreditando que Deus já está nos trazendo uma virada extraordinária para as nossas vidas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que provocaram o seu milagre, buscando ao Senhor, clamando a Ele, acreditando que Jesus podia mudar suas histórias. Isso nos faz lembrar da história do cego Bartimeu, aquele homem que estava à beira do caminho e clamava, precisando de uma cura. Ele queria não apenas chamar a atenção de Jesus, ele queria ser alcançado com um milagre, com uma transformação de vida. Jesus estava passando por Jericó. Aquela, na verdade, seria a sua última passagem enquanto seu ministério aqui na terra. A Bíblia nos traz a história deste cego, filho de Timeu, Bar quer dizer filho, Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava cego. A história diz que não era uma cegueira de nascença. Algo aconteceu na vida daquele homem que trouxe a cegueira para ele. Imagina, pastor Samuel, de repente o seu mundo se tornar em trevas. Imagina perder a beleza de ver as cores, de ver quem ama, de ver as paisagens, de contemplar a natureza linda que Deus fez. Pois é, este homem viu os seus dias, a sua vida se tornar obscura, se tornar em treva. Ele agora, se já não bastasse a cegueira, também vai para um estado de mendigância. Aquele homem se torna um mendigo. Ele vai viver à beira do caminho, dependendo de esmolas. Mas em meio a toda essa situação, pastor Samuel, Bartimeu ouviu falar de Jesus. O interessante é que mesmo estando em uma situação totalmente de fracasso, de derrota,
quando ele ouviu falar de Jesus, a sua esperança logo se acendeu, a sua fé logo foi renovada e ele acreditou que Jesus poderia mudar a sua história, que Jesus poderia lhe tirar daquela situação. O interessante é quando a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com isso eu entendo que quando Bartimeu ouviu falar de Jesus, a sua fé, ela reviveu, ela reacendeu. E ele disse, este Jesus pode mudar a minha história. E ele vai usar essa fé para clamar, clamando, provocando o seu milagre. Ele chama a atenção de Jesus. Incomodou. Pessoas tentaram pará-lo, pastor Samuel, à medida que ele clamava, porque ele não clamou de qualquer forma. Bartimeu clamou de forma assertiva. Bartimeu, ele coloca uma fé inteligente em ação quando ele se dirige a Jesus de uma maneira que poucos se dirigiam. Há pouquíssimos relatos bíblicos de pessoas que chamaram Jesus de filho de Davi. Filho de Davi é o Messias. Filho de Davi é o Salvador. Para muitos judeus que estavam ali naquela multidão, Jesus era simplesmente um profeta, um curandeiro. Bartimeu decide clamar com excelência, decide clamar com adoração e exaltação. E ali, quando ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele revela também o nível baixo em que os outros estavam em suas buscas a Deus. Ao fazer o que poucos faziam, Bartimeu se destacou, mas esse destaque também lhe trouxe uma perseguição. Eu estou falando com homens e com mulheres aqui que, porventura, em algum momento da sua busca a Deus, você também pode, com a sua excelência, ter provocado uma certa perseguição. Pessoas que não faziam o que você passou a fazer e quando você passou a fazer, revelou que elas não faziam. E elas tentaram de alguma forma te parar. Pode ser que isso tenha te entristecido e você hoje está, como o mundo chama, de desigrejado, porque alguém se incomodou com a sua adoração. Alguém se incomodou com a sua pregação. Alguém se incomodou com o seu servir, com a sua entrega. Ei, nós temos um exemplo aqui que Deus traz hoje até você. O exemplo, o pastor Samuel de Bartimeu, que quanto mais tentavam pará-lo, mais ele clamava. As perseguições, as pessoas que tentavam te calar, não impediu o milagre de acontecer. Não calou Bartimeu, não paralisou a sua fé, não roubou a sua esperança. Quanto mais tentavam lhe parar, lhe calar, mais ele clamava, mais ele gritava. Ele aumentava a sua voz, mostrando a excelência em clamar e em chamar a atenção de Jesus. E é por isso que Jesus o atendeu. Observa que aqueles que tentaram, em algum momento, na sua trajetória, impedir você de receber de Deus o que você precisava. Ei, eles não podem servir para você de desculpa para ter ficado pelo meio do caminho. Se estava incomodando ao servir, o exemplo bíblico é: sirva mais. Se está incomodando ao adorar, o exemplo bíblico diz: adore ainda mais. Se está incomodando na sua entrega, na sua busca, ei, estão se incomodando com o seu barulho, o barulho da sua adoração. Faça ainda mais. Bartimeu, ao gritar mais alto e perseverante, insistentemente, ele atraiu o favor de Jesus. Jesus pede para chamar Bartimeu. É interessante, pastor Samuel, que Bartimeu tinha uma capa. A capa representava tudo o que ele tinha.
E a Bíblia diz que quando Jesus mandou chamar, ele lançou a capa. Ou seja, ele lançou tudo o que ele tinha, na certeza que com Jesus nada ia faltar. Que com Jesus, quando nós entregamos para ele o nosso tudo, nós recebemos o tudo dele, que é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Bartimeu se apresenta diante de Jesus. Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Bartimeu, mais uma vez, muito inteligente e assertivo, porque tem gente, pastor Samuel, que até precisa de muitas coisas, mas não consegue falar. Até precisa de muitas coisas, mas não consegue ter foco, ter objetivo. O que queres que eu te faça? Você sabe responder essa pergunta? Você pode responder essa pergunta para Deus hoje? Bartimeu respondeu, que eu veja. E ali, ele recebeu de Jesus o seu milagre. Os dias escuros, a treva deu lugar à luz. E ele seguiu Jesus pelo caminho para viver uma nova vida, para viver um novo tempo. Eu profetizo, nós profetizamos isso para a sua vida. Esse novo tempo, 2026, está chegando. Os dias que substituem as noites traiçoeiras. Os dias que trarão colheita em sorriso para cada lágrima chorada. Os dias que trarão a colheita de fé para tudo que você esperou em Deus. E quem planta fé, colhe milagre. Continua conosco, Deus vai continuar falando contigo. Tem louvor, tem palavra, tem testemunhos, pastor Samuel. Com certeza, testemunhos que edificam a nossa fé. Fique aí, escuta aí o que Deus tem para falar com você. Ao final, nós vamos orar por você. Já prepara aí seu copo com água, suas fotografias, seus papéis, tudo que você precisa apresentar diante de Deus, nós vamos orar e a oração da fé vai trazer milagre para ti. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Essa será uma semana de milagres, amém? Milagre é fruto de impossibilidades. Se você tem causas impossíveis, acredite, Deus, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. E esta semana, em nome de Jesus, é a semana que o mar vai se abrir. Você vai viver promessas, você vai avançar em nome de Jesus. Você enfrentou chuva, enfrentou todo tipo de adversidade, você veio para a casa de Deus, oferecer o seu culto, oferecer a sua melhor adoração. Deus está aqui, está recebendo, e Ele manda te dizer, eu tenho o melhor também para a tua vida. Aleluia. Oh. Mestre, eu preciso de um milagre. Restaura minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Se você precisa, levanta a mão e diz: move a minha pedra. Me faz
me chama para fora, ressuscita-me. Talvez você chegou aqui nessa noite e tem sonhos seus que parece que já foram enterrados. Parece que de tanto você ouvir que você não era capaz, que você não era merecedor, que você não é digno, parece que você acreditou nisso. E aí você olha e parece que o mar não vai se abrir. E aí você olha com os seus olhos racionais e carnais e as possibilidades são quase nulas. Mas Deus manda te dizer: eu sou Deus que, se preciso for, faço ressuscitar. Eu faço ressuscitar aquele amor que parece que acabou. Eu faço ressuscitar aquele respeito que parece que foi embora. Eu faço ressuscitar a comunhão. Eu faço ressuscitar. Remove a minha pedra, muda a minha história. Me faz um milagre. Oh, me toca, me chama, ressuscita-me. Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo 14, versículo de número 13. Peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso programa de TV. Tinha uma previsão de estrear amanhã, mas nós tivemos alguns detalhes aí a mais na produção. E é um programa diário, você precisa começar com uma margem já. E nós vamos ter mais uma semana agora de gravações, para que na próxima semana, com fé em Deus, na próxima segunda-feira, meia-noite, entre no ar, no canal 32.1. Quem não tem ainda aquela TVzinha digital, a anteninha digital, eu descobri que lá em casa nenhuma televisão tem antena digital. A gente não assiste TV aberta há muitos anos já. E aí precisa daquela anteninha. Compra no ferragista, acho que é R$20. Só aquele trenzinho digital, né, que precisa. Se você tiver, seu caso foi igual ao do pastor, providencia para que você possa assistir ao vivo o nosso programa na TV aberta 32.1. Quase 60 cidades do estado do Goiás. E também nas TVs por assinatura, Vivo, Claro, NET, Brasil e mundo afora vão poder assistir também. Nós temos ainda 2 cotas de patrocínio. Os irmãos também que forem empreendedores e sentirem no coração de ser um patrocinador do nosso programa, você vai colocar a sua empresa aí a serviço do reino, levando o evangelho nas casas e em cada coração que ela alcança. Diariamente sua marca vai estar também sendo exibida e divulgada, e Deus há de lhe recompensar. Amém? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quem pode dizer amém? Feche os seus olhos, curve a tua cabeça, abra o teu coração. Pai, na tua presença aí está a tua palavra, Deus. A tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, acalma o nosso coração, alimenta a nossa alma, nos corrige, Senhor, nos consola, nos edifica, nos direciona. A tua palavra nos purifica, nos santifica. A tua palavra nos ensina, Pai. A tua palavra nos leva ao centro da tua vontade e às suas promessas. Deus, fala conosco por graça e por misericórdia, perdoando os nossos pecados, falhas e transgressões. Repreende, Senhor, toda acusação do maligno, toda distração que nesse momento Satanás possa tentar para roubar a atenção e assim, Senhor, roubar essa semente preciosa que nós viemos aqui na tua casa receber de ti. Tem misericórdia e nos ajuda a colocarmos em prática, Senhor, a tua palavra. A sermos, ó Deus, homens e mulheres segundo o teu coração. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em o nome de Jesus, a igreja diz. Podeis sentar, queridos. Uma palavra extremamente conhecida, palavra de um dos capítulos mais importantes da história do povo de Deus. Nós temos um povo escolhido e esse povo precisava estar num lugar maior para que eles crescessem. Deus prepara tudo e o povo foi convidado para o Egito, que era o primeiro mundo da época. Eles vão para o Egito, e estando ali no Egito, eles chegam com honra, porque Deus levantou um deles como governador, como uma grande liderança. Estamos falando de José, vocês sabem. Mas o tempo passa, a vida passa, as coisas mudam. José morre. Outro faraó assume como soberano daquele império, daquele povo do Egito. Ao assumir, esse faraó já não tinha a mesma estima que o anterior tinha pelo povo. Aquele povo, antes honrados e convidados, agora passam a ser um povo de segunda categoria, um povo estrangeiro, um povo discriminado, um povo que sofria preconceito, um povo que se tornou uma mão de obra barata. Guardadas as devidas proporções, seria como os latinos lá nos Estados Unidos hoje. Os nativos ocupam os cargos, né? Poucas exceções de alguns, né? Algumas mentes brilhantes, e a grande maioria é a mão de obra braçal, e uma mão de obra que geralmente
têm salários abaixo do que os nativos. Fato é, meus amados irmãos, que 10 gerações se passam. Quantas gerações eu disse? 10 gerações se passam. 430 anos que o povo de Deus entra num estado de desonra, mas Deus nunca esqueceu daquele povo e nunca perdeu o controle daquela situação. Era difícil, eu sei, e você consegue também imaginar, que aquelas pessoas não se sentissem esquecidas por Deus. Era muito tempo. Era assim, dizendo assim, essas promessas aí, minha bisavó contava, ela era crente, contava lá, morreu contando. A promessa que a gente é o povo de Deus, que a gente é o escolhido, que a gente vai morar no lugar especial. Uai, não é assim hoje em dia em relação aos 2000 anos que se passaram de Cristo para cá? Quantas gerações já passaram? A primeira geração andava olhando para o céu, porque Jesus subiu e disse: o mesmo que subiu vai descer, eu vou voltar. Eles andavam assim. Vai passando outras gerações, já vão dizendo assim: não, menino, para, não precisa ficar olhando para cima, não. Isso aí já está contando essa história aí, já faz, né? Um dia ele volta, mas não precisa ficar dessa forma, não. Até que chega a nossa hoje, 2000 anos depois, e muita gente já nem acredita que Jesus vai voltar. Muita gente já não tem nem mais essa esperança. Só que aquele que é dono do tempo, que criou todas as coisas, ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas, ainda que tardio para com os dele. Aquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha, é só ditado. Porque Deus, ele não tarda. É o tempo dele que é diferente do nosso. Mas ele não tarda, porque ele é perfeito. 430 anos, 10 gerações. Você conhece a história? Deus levanta Moisés. Moisés. Deus ergue Moisés. Moisés vai ser o libertador de Israel. Porque eles passam então a querer um controle de natalidade. Acham que aquele povo está se tornando poderoso demais. E começa a ter ordem para matar o povo de Deus. Moisés nasce debaixo de um decreto de morte. Mas mesmo estando no Egito, como esse Egito aqui que a gente vive, a última palavra na minha vida, na tua vida, não vem do decreto de morte desse Egito. A última palavra na minha vida, na tua vida, na vida do povo de Deus, ela vem daquele que nos escolheu, daquele que fez a promessa, daquele que tem um controle de tudo. A última palavra na nossa vida é decreto do céu e não da terra. Tem que morrer. Aí o céu diz: tem que viver. Morreu ou viveu? Viveu. E para Deus mostrar que manda, ainda pega Moisés e coloca debaixo do nariz daquele que achava que mandava na terra. Vai ser criado dentro do palácio, vai ser criado aonde saiu o decreto de morte, para mostrar que quando eu quero, escondo, ninguém acha. Quando eu mostro, ninguém consegue esconder. Era a Suriandaravaia. Chega o momento. Moisés, você está pronto? Você está pronto. Vá diante de Faraó. Para que você acha que você foi criado na casa dele?
Na vida do crente tudo é uma escola, gente. Você está achando que essa fase que você está passando agora não tem nenhum propósito? Tem sim, Deus está te ensinando. Pastor, mas ô fase terrível, parece que não vai acabar. Deus diz assim, fica tranquilo, vai acabar. É só uma etapa da sua formação. Vai lá diante de Faraó, e ele chega. Quando ele chega, Deus usa ele 10 vezes. Quantas vezes Deus usou Moisés? Quantas pragas? Lembra quantas gerações tinham passado? Para cada geração de vergonha, Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Sabe, cada capítulo de vergonha na tua vida, Deus manda te dizer, para cada capítulo de vergonha, prepara, porque eu trago honra. Eu trago honra. Faraó diz, eu não posso com isso. Vai embora. Podem ir. Moisés sai com o povo. Chegaram ali. Eu estava estudando agora à tarde. Cerca de 70 pessoas foram os convidados que chegaram na comitiva de José. Eram os parentes e os agregados de Jacó. Depois dos 400 anos, sabe quantas pessoas saíram? Aproximadamente 1.800.000 homens. Multiplica isso por mulheres e crianças, estamos falando de aproximadamente 5 milhões de pessoas, 4 séculos depois, de um total de 70 que chegou. Lembra que Deus levou eles para lá, para eles o quê? Crescer, multiplicar. Quase 5 milhões de pessoas. Quando esse povo sai, estão a aproximadamente 30 quilômetros de distância. Lembra o que Deus falou para Moisés? Vou endurecer o coração dos egípcios. Você está vendo que quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, ei, não fica achando que ele está agindo do jeito que ele quer, não, que não funciona assim não, na minha vida e na sua não. A minha vida e a sua vida está marcada pelo sangue do Cordeiro. E Deus só permite quando já sabe que a queda dele vai ser maior e a promoção dos servos de Deus será grande. Endureceu o coração de Faraó. Hoje está tudo parado, o comércio, está tudo parado, as coisas, as fabricações, a produção. Faraó. 5 milhões de pessoas saíram, a mão de obra. Hoje não tem faxina nas casas, hoje a produção está parada. Hoje, deu um blackout, hoje é greve no país. Como assim? Esse povo tinha essa importância. Os seres humanos sempre foram especialistas, irmãos, em só dar valor às coisas quando perde. Quando tem, fica aí de lado. Quando perde, não é possível, que falta que me faz. Faraó falou, vou atrás. Eu vou atrás. Imagina o soberano levantando, batendo na cabeça, jogando as coisas. A gente assiste nos filmes, né? Dos imperadores. Vai, joga, aí, todo mundo observando. Lembra que Deus falou para Moisés? Eu vou ser glorificado em cima de Faraó, em cima dos carros, em cima dos cavalos. Meu Deus do céu, vai aprendendo, crente, vai aprendendo até as armas que o inimigo usa, já está dentro
pré-existência, um conhecimento prévio, uma onisciência de Deus. Faraó diz: eu vou atrás. Aí Deus olha e fala: coitado, é isso que eu quero mesmo, meu filho, você vai. Você está achando que isso é alguma coisa? Você vai porque você vai ser envergonhado. Meu servo vai ser aprovado. Meu servo vai conseguir. Minha serva vai vencer. Grande vai ser a honra, grande vai ser a notícia, grande vai ser o milagre. Vai lá, que é para o meu nome ser glorificado na vida dos meus. Eles não tinham um exército, mas eles tinham um povo muito grande. Então, olheiros eram deixados em cada lugar estratégico para trazer relatório, levar relatório. Uma mínima organização. De repente, a poeira sobe no meio do deserto. Espera aí. É aquilo. Fulano, você está vendo? É isso mesmo? É. Corre. Corre para avisar. Olha o inimigo. O inimigo está vindo. A perseguição. Ih, a perseguição é grande. Olha o tamanho. Não vai dar para a gente não. Está o exército todo do exército. Está todo o exército do Egito. Meu, que é isso? Aí começa. Os olheiros vai tudo trazendo a notícia. De repente, o povo vai recebendo os relatórios. Gente! Faraó se levantou. Está vindo numa grande comitiva contra nós. O maior exército de todos os tempos. Não dá para ver quando começa, quando termina. A nuvem tomou conta, a nuvem de fumaça, poeira tomou conta. Meu Deus, nós vamos ser eliminados, vamos ser acabados, vamos ser agora exterminados. Ele deixou a gente sair do Egito, era uma armadilha, era para matar a gente aqui. Oh meu Deus, e agora o que vai ser de nós? Aí você ouve isso e diz: mas que povo bobo. Esse povo não já sabia o Deus que eles servem? Traz para a sua vida agora, traz. Aplica. Quando todas as notícias que chegam são ruins, quando os relatórios de todos os lados são os piores, quando parece que está tudo acabado, quando o inimigo levanta de todos os lados e diz assim: ó, acabou, checkmate. Será que você está esquecendo o tamanho do seu Deus? Porque você está se desesperando como Israel. Será que você está esquecendo as promessas que esse Deus fez a seu respeito? Será que você está esquecendo todas as palavras que Ele já determinou sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família? Será que você está esquecendo que Ele já te disse que você é o instrumento dEle, que Ele vai te prosperar, que você vai ser coluna, que você vai ser Elemandora Súria, instrumento dEle na terra, vai ser plataforma para que o reino seja aumentado, propagado? Você está esquecendo das promessas que existem sobre você? Moisés, olha a lógica é correr, vamos fugir, procurar um beco, vamos aqui, meu filho, espalhar, vamos desbaratinar Faraó. Como é que ele vai atrás de 5 milhões de pessoas? Vamos espalhar todo mundo. Não, Deus está mandando juntar e acampar. De repente, mais notícias chegam. E aí, aconteceu uma tempestade de areia. Deus abriu um buraco na terra, desceu todo mundo, um terremoto, porque várias vezes Deus usou o exército da natureza para dar vitória ao povo de Israel, várias vezes. Então aquela expectativa, e agora? O que é que está acontecendo aí? O pessoal só chegava com a notícia:
Está a 10 quilômetros agora. Está 8. Está 7. Está 6. E aí? Oh meu Deus, cadê o milagre, meu Pai? Oh Senhor, cadê? Cadê as promessas, Senhor? Cadê? Cadê? Oh meu Pai, oh meu Pai. Aí o desespero aumenta, o tempo está acabando. Aquilo que é visível, que confronta a fé, começa a ir ganhando o nosso coração com medo, que vai paralisando, o povo entra em desespero. Deus, e ó a palavra que Deus manda ao povo, a mesma que trouxe hoje para você. Não temais. Mas Faraó está dizendo que a gente vai se ver com ele. Ele está ameaçando. Entre ameaçar e fazer tem uma distância. E sabe qual é a distância? O braço de Deus. Entre o que o seu inimigo está te ameaçando e a façanha dele cumprir a ameaça, tem a distância da mão de Deus. Quer que eu te dê uma dimensão do tamanho da mão de Deus? O profeta Isaías disse que a água todinha do universo cabe na palma da mão dele. O problema é que quando a fala é sobre luta, dificuldade, processo, a gente sempre tenta uma tradução, né, mais favorável. Às vezes não é bem assim, às vezes não vai ser bem. É igual aqueles irmãos que já recebeu 10 profecias, 30 revelações, e ele está pela 34ª vez na fila de oração. Deus lá de cima olha, de novo? Mas eu não já falei? Não falei que vou fazer, não falei que vou... Por acaso eu minto, me arrependo? O que está acontecendo? Por que tem que ouvir todo dia a mesma coisa? Não está acreditando, está faltando fé. Aqui no dia que eu subo para jantar, que o pastor Samuel chega lá pouco tempo depois, eu falo, rapaz, a palavra hoje foi boa. Porque gerou tanta fé no povo, que eles já saíram dizendo assim, eu já tenho a certeza que Deus vai completar a obra na minha vida, eu nem preciso ir lá na fila de oração. Eu fico todo orgulhoso, quando passa pouquinho tempo que ele chega lá na minha sala, eu falo, que maravilha, hein? Deus me usou hoje, hein? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Eles não têm que ouvir de novo a minha promessa. Eles precisam continuar avançando rumo ao milagre. Moisés, eu não tenho que repetir o tamanho da minha obra e da minha promessa. O que eles precisam é marchar, é avançar, é não parar. Ei, está de frente para o mar, mas eu já dei a direção. Eu vou abrir o mar, então avança. E Moisés diz ao povo, olha, eu sei que é uma palavra que vai totalmente contra a lógica, mas Deus está dizendo, a gente tem que avançar. Fala para quem está do seu lado, Deus está mandando dizer, avança.
Hoje você já está muito mais perto do teu milagre do que ontem. Amanhã mais perto ainda, quanto mais você avança. E aí que a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Para de ansiedade, como é que vai ser amanhã? Vai ser de vitória, vai ser de milagre, vai ser de resposta de Deus, vai ser de provisão, vai ser de surpresa do céu. Avança! E agora, quando a gente avançar, aí Deus diz, eu vou ser exaltado. Seja a boca de Deus para quem está do seu lado e diga, Deus vai ser exaltado na sua vida. Seja mais preciso, diga para ele assim, ó, Deus vai te exaltar, para ele ser exaltado. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Deus manda te dizer que Ele não te deu filho para desonra. Deus diz, traga minha serva aqui para o altar, para dizer para ela que a casa dela tem a marca da minha promessa. Eu não te conheço, mas Deus te conhece, mulher. E Deus, Ele manda dizer, Fabrício antes de ser seu já era dele. Alabarassúria. Esse é o nome que o Espírito Santo diz para mim, Fabrício dele mandaracala soremai. Aquele que desde novo eu já tinha marcado e já era diferente. Aquele que eu levei para minha casa, para minha presença, mas que o inimigo se levantou, perseguiu, conseguiu distrair, conseguiu levar para longe, mas eu nunca o abandonei. E as tuas orações nunca deixaram de ser ouvidas. Eu vou completar a obra na vida de Fabrício e de todos os seus. E para cada dia de vergonha eu trago dupla honra, diz o Senhor. Toma posse dele mandore calassurianda rácia. Quem é Fabrício? Meu filho, ele foi para Bato Garças fazer faculdade, né? E concluiu esse ano, final do ano agora. Já se afastou. Um pouco. Mas a oração de mãe Tem um poder. continua crendo, Amém. ele dia após dia. Amém. E hoje a resposta de Deus é: eu trago ele de volta ao primeiro amor. Amém, Jesus. Ele não vai se perder. Amém. Esse diploma sou eu que assinei, eu que Amém. levei para lá. Estou permitindo que ele passe todas as experiências que está passando, para que ele saiba que felicidade só existe em Jesus. Amém. Toma posse, cadê a igreja que dá glória? Aquele jovem ali de marrom, vem cá, filho. Você mesmo, vem. Deus diz para mim que esse outro homem foi marcado por ele na casa de uma mulher chamada Inácia. Deus diz para mim que marcou dentro da casa desse homem que você carrega o nome, não só você, mas também os seus irmãos. Irmão homem, irmã mulher. Estou vendo uma mesa cheia. E Deus diz assim: tem 65 anos que eu cuido dele, já fechei inclusive várias vezes a sepultura, para ele ver as promessas se cumprindo na vida dele. Dá um abraço nele, Guilherme. Cadê a igreja para dar glória? Aleluia! Sobrou, a terra pode se abrir. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de
investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Glória a Deus, que palavra poderosa, testemunhos impactantes. Isso aumenta a nossa fé, mexe com a nossa esperança, pastor Renato. A gente até suspira, porque quando nós vemos que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, isso nos torna cada vez mais alegres. E Deus tem trabalhado de forma poderosa na nossa Missão Church Goiânia. Domingo está chegando e com ele o culto da família.
E a semana decisiva, pastor Samuel, a semana da virada. É isso mesmo, nós estamos nessa expectativa para a semana da virada e eu quero neste momento te fazer esse convite para estar conosco nesse próximo domingo a partir das 18h30. Vem com sua família, vem com o coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Rua Cícero, número 75, atrás da Avenida Rio Verde, perto do Sesc Farsalville. Você tem um encontro marcado, Nossa Missão Church Goiânia, no setor Jardim Atlântico. Coloque aí no Google, coloque no seu Uber, coloque no seu Waze, enfim, não tem como não chegar. Nossa Missão Church, pastor Renato Silver, você vai estar ali conosco, 18h30, chega cedo, reserva um bom lugar e fica ali, ó, recebendo de Deus o melhor que Ele tem para você. Por falar em receber de Deus, vamos orar, porque tudo que apresentamos em oração, crendo, a gente recebe. Glória então, a Deus. Oremos nesse momento. Soberano Deus e Pai, na Tua presença nós estamos aqui, ó Deus, e queremos nessa hora, Pai, colocar a nossa fé em ação. Queremos nessa hora, Pai, buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Queremos nessa hora declarar nossa confiança, Deus, porque muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nossa confiança está no Senhor. Deus, a Tua palavra nos traz exemplos que as orações, ó Deus, mudam curso, mudam história, mudam destinos, ó Pai. Mudam situações, mudam, Senhor amado, guerras invencíveis em grandes vitórias. Como o rei Josafá, que recebe a notícia de que, ó Deus, tudo estava perdido, um grande exército vinha contra ele. Ele não sabia o que fazer, mas não se desesperou. Colocou os olhos em Ti. Nós colocamos nossos olhos em Ti agora, Pai, para dizer, nós confiamos que do Senhor vem a resposta. Do Senhor vem a intervenção a todo sofrimento, do Senhor vem a intervenção, ó Pai, para trazer cura, para trazer paz, para trazer amor, para trazer alegria, para abrir porta onde não tem porta, para trazer a multiplicação, para trazer a materialização de decretos do céu, ó Pai, a nosso favor, a favor da nossa casa, a favor de quem amamos. Deus, obrigado, ó Pai, por cada vida que o Senhor tem trago até nós. E aqui, nessa verdadeira concentração de fé, ó Pai, os milagres já estão sendo gerados. A virtude para sarar, para transformar e para, Senhor amado, mudar as vidas que acreditam e por isso oram ao Senhor e recebem nesse momento a resposta das suas orações. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Nos despedimos por aqui, pastor Samuel, já na expectativa do domingo e amanhã também, meia-noite, estamos de volta aqui na TV Capital. É isso mesmo, já ficamos aqui na expectativa, esperando por você. Um beijo no seu coração, Jesus te ama e nós também. O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz.